Muito boa noite a você de casa, você que está no seu trabalho também. Seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND dessa quarta-feira. E eu tenho já uma pergunta para você refletir um pouquinho, né? Nessa hora da noite, antes de a gente dormir. Mas você tem tido a sensação de que você está vivendo num mundo doente? Muita confusão, muitos conflitos, pessoas confusas, não sabem mais valorizar aqueles antigos valores que nós tínhamos de sociedade. Você está sentindo esses problemas ou na sua família, ou no seu círculo de amizade, no ambiente de trabalho, ou enfim, onde você vai? A gente está percebendo algumas mudanças, né, de comportamento na sociedade. Será que isso é, por exemplo, reflexo da tecnologia? Isso também acaba influenciando, né? A gente acorda de manhã com o celular na mão, já começa a ver ali se tem notícias, começa a ver o Instagram, começa a checar o WhatsApp, e a gente vive nessa loucura hoje, refém praticamente da tecnologia e das redes sociais. Será que isso realmente é um problema para o futuro? Será que a gente tem um modo aí de lidar melhor com essa tecnologia e com tudo que vem como consequência dela também? Então a gente chamou aqui uma especialista nesse assunto, ela que é psicóloga, fundadora também e diretora do Instituto do Ser, aqui em Florianópolis, que já está completando 30 anos neste ano de 2023. E também tem uma larga experiência quando se fala de profissão e carreira. Será que isso afeta também a sua carreira profissional? Então vamos conversar agora com Marilu Lisboa, psicóloga que já está aqui. Muito boa noite para a senhora, tudo bem? Boa noite. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Opa, prazer é nosso para refletir de um assunto que é tão atual, né? Sim, Quer dizer, sim. Você acha realmente que as pessoas estão cada vez mais vivendo num mundo doente? A gente pode meio que dar essa definição, que é triste, né? Dizer que, poxa, o mundo está doente. E está doente mesmo? Pois parece que sim, Alexandre. E não é de agora, né? A gente sabe que, historicamente, os fenômenos acontecem num processo. Sim. Eles não caem no nosso colo, assim, de um dia para o outro. Não é da noite para o dia, né? Não é da noite para o dia, né? Fenômenos de relacionamentos, fenômenos humanos, digamos assim, né? Então, nós temos isso vindo ao nosso encontro, eu diria, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Puxa, lá mas em 45 sim, ainda. 45, década de 50, né? Que nós saímos, na verdade, nós saímos de uma Segunda Guerra. No século XX, nós tivemos duas guerras mundiais. Sim. Né? Uma já meio que engrenou na outra, podemos dizer assim. Como eu sou psicóloga social, eu tenho muita familiaridade com essas questões sociológicas, econômicas, enfim, que também fazem parte dos meus estudos, compondo com o sujeito, o indivíduo, né, que tem o seu mundo também, mas em conexão com este mundo, como é o nome do seu programa, né? Sim, em conexão com conexão. esse mundo externo. Então, o que que nós observamos? Nós observamos que o ser humano, ele é um ser complexo. Sim. E ele tem, digamos, duas vertentes. O Freud dizia isso muito bem, né? Ele nos trouxe o conceito de pulsões. Nós somos movidos a pulsões. E nós temos pulsões que ele chamou de pulsões de vida, que são as questões construtivas, né? Que nós vamos aquilo que nos faz construir a nossa vida. Certo. E as pulsões de vida, as construtivas, e as pulsões de morte, que são aquelas destrutivas. Sim. E ele alia isso a dois nomes também, a dois grandes conceitos, o do amor e o do ódio. Que é uma coisa que a gente tem ouvido muito agora, nessa polarização toda política que nós estamos vivendo, no mundo e no Brasil. É verdade, muito. É verdade. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Isso tem vindo muito, né? O discurso do ódio, o discurso do amor, né? São as nossas condições. Isso faz parte da nossa natureza e das nossas condições humanas. Então, voltando à guerra, né? Eu fiz esse preâmbulo para a gente voltar. Nós saímos de duas guerras mundiais e entramos numa Guerra Fria. Pense, né? E foi assim, quer dizer, a Segunda Guerra, junto com a Primeira, já trouxeram uma série de consequências na nossa vida, né? Que são algumas construtivas e outras destrutivas. Sim. Né? Como tudo na vida, né? Como tudo tem na os dois vida. pesos. Né? E já como parte da modernidade, porque nós vamos depois falar um pouquinho sobre a pós-modernidade. Né? Então, o que era a modernidade? A modernidade significou uma evolução do mundo, né? Na concepção de liberdade, né? De fraternidade, todas essas coisas, antes dessas guerras, inclusive. Mas o mundo do século XX já estava sob essa égide e houve uma mudança. Né? Isto tudo foi perdendo foco, digamos assim, e fomos nos trasladando para uma sociedade muito mais do supérfluo e da aparência do que da essência.
Então, se você pega esses conceitos da modernidade, né, e pega os conceitos do que nós estamos entendendo hoje como pós-modernidade, que veio sim no século XX, né, nós vamos ver que houve uma queda de valores, se a gente for pensar nos valores da modernidade, que foram muito propícios, né, para a liberdade humana, para a criatividade, para uma série de questões assim. Não absolutamente perfeitos, nada disso, mas que nos trouxeram uma construção de sociedade. Sim. Né? Diferente, por exemplo, de uma sociedade medieval, Exato. que era muito mais, né, deletéria, digamos assim, para o ser humano, mesmo, né? arcaica, enfim. Né? Então, o Renascimento e a modernidade representaram muito essa questão. Bom, dito isso, nós passamos então para uma pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? É justamente a queda desses valores e uma evolução científica, né, muito grande. E tecnológica junto, na esteira. Em muito pouco tempo nós tivemos uma revolução tecnológica muito grande, né? Perfeito. E a gente não teve muito tempo, às vezes, de digerir isso também. Não, nós estamos sendo, eu gostei muito da sua palavra, reféns. Né? Nós somos realmente reféns de uma sociedade que nós participamos dela. Eu costumo dizer, como é que nós vamos ter uma isenção se nós estamos no olho do furacão? Nós estamos juntos nisso tudo. Sim. Inclusive nós orientadores. Né? E se nós não tivermos essa consciência, vai ser muito ruim para o nosso orientando. Porque nós precisamos dar o dado de realidade, nós precisamos conversar sobre a realidade. Eu acho que isso nós vamos falar um pouquinho melhor no segundo bloco. Dito isto, nós partimos, então, para uma queda de valores, eu diria, que é isso que você colocou bem no começo, Alexandre. Né? O que está acontecendo que nós estamos doentes? Quais são as nossas ações? Como é que nós estamos levando a nossa vida, carregando o nosso cotidiano? Que conflitos nós estamos gerando frente a uma grande novidade que veio muito de repente, como você falou, se nós falarmos historicamente, que é a tecnologia avançadíssima. Sim. Na área das comunicações, principalmente, quer dizer, em todas as áreas, né? Mas na área das comunicações, principalmente. Mas quando você fala que houve aí uma ruptura, né? Que a gente agora, nessa era pós-moderna, a gente está com mais problemas, e isso acabou tirando um pouco os valores, né, de sociedade. Seriam esses valores, por exemplo, de família, de pátria, de disciplina também? Sim. O que você diria? Como é que a gente chegou nisso? Que processo evolutivo foi esse que acabou retrocedendo alguns valores? Sim. Bem interessante a sua pergunta. Eu diria que isto veio também historicamente se constituindo, não é? Porque o mundo muda, né? O mundo é movimento, o ser humano é movimento, né? As relações são movimento. Só que a direção que foi tomada foi uma direção que saiu, eu diria, de um tradicional, tá, para novos valores que não contemplavam questões fundamentais. Essa é uma interpretação muito minha, mas que também tem base em leituras, enfim. Né? Tem um autor que é o Bauman, acho que muita gente conhece o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, faleceu recentemente. Ele diz que nós vivemos numa sociedade líquida. Como que ela é líquida? Por que ela é líquida? Porque Ela aquilo que era sólido, exatamente, aquilo que era sólido, que era estruturado, perdeu o valor. E nós começamos, então, a marchar para um mundo que toma diversas formas, né? Como um rio. Mas como é que a gente chegou nisso? Como um mar. A senhora tem ou existe algum estudo que mostra por que nós evoluímos para esse mundo líquido hoje? Que se escoe tão facilmente? Tem uma teoria, né, que diz que a base de tudo é o econômico. Inclusive, esse é do Marx, essa constatação. Economista, né? Como economista, como filósofo, enfim. Ele dizia que a base de tudo é econômica. Econômica, sim, porque nós somos pessoas que sobrevivemos por meio do nosso trabalho. Como é que nós vamos sobreviver num mundo que nos é adverso? Porque o ser humano ele tomou uma expressão muito grande, né? Como um ser civilizatório, vencendo a natureza. A natureza não é boazinha, ela é agressiva também, enfim. Sim. E nós temos pouquíssimas condições como pessoas fisicamente preparadas para vencer a natureza, mas nós temos uma coisa que se chama inteligência e outra que se chama linguagem, que nos faz, então, sermos superiores, né, para vencer os obstáculos da natureza, tá? Então, a nossa vida sempre foi uma luta, né? Sim, desde o Homem das Cavernas. Desde o Homem das Cavernas, né? Muito bem.
Então, nós fomos vencendo todas essas adversidades, digamos assim, aproveitando que a natureza também nos traz de bom, sem excluir isso, mas nós precisamos ser pessoas mais agressivas, nós precisamos, aí vem as pulsões, né? Sim. Precisamos ser pessoas que, ao mesmo tempo que construímos, nós temos que guardar o nosso lugar, lutar pelo nosso lugar, e assim foi. Então, tem uma questão aqui, e voltando ao econômico, o próprio sistema, bom, nem vou falar só do capitalismo, porque ele é tipicamente um sistema em que o ter é o mais importante, Sim. material, para poder sobreviver. Acho que mas dentro disso mesmo nos tudo... outros, né? Sim. Mesmo na escravidão, Claro, enfim, que o ser exatamente. humano sempre demonstrou isso. Então, foi alguma coisa que foi indo nesse sentido. E dentro dessa competição, né? Dentro deste lugar que nós temos que guardar na sociedade para nós, né? Para nossa família, enfim, nós vamos passando por cima. E tem muito da disputa pelo poder também. Disputa Hoje em dia a gente pelo tem uma poder, disputa pelo poder, com blocos toda econômicos, certeza. você tem o globalismo, Perfeito. você tem os comunistas querendo tomar de novo o Exatamente. poder. Então, quer dizer, essa loucura toda é que a gente acaba Que a gente acaba... pensando, né, o que a gente faz agora. Se nós formos pensar em termos de polarização, nós vamos pensar em capitalismo e socialismo. Sim, Socialismo e comunismo. exato. Qual dos dois Que não deu certo em nenhum lugar do E eu ia te mundo. perguntar, qual dos dois deu certo? O O que capitalismo. está dando até hoje é o capitalismo, porque não se inventou ainda, eu sempre costumo dizer isso, não se inventou uma terceira via. Não, exato. Não podemos. E, né? e o capitalismo é interessante que grandes pensadores, eles mostram que ele evoluiu naturalmente. Sim. Da troca de moedas, de moedas. produtos, você começou a construir, porque não dava para trocar mais com tanta gente nascendo no mundo, porque antes a Sim. gente tinha pouca gente, hoje em dia a gente está com 8, 9 bilhões. Sim, Então, sim. quer dizer, tem que ter um sistema para regrar isso Lógico tudo. que sim. Só que esse sistema também tem as suas questões. Ele é Tem os seus competitivo, problemas, exato. ele exclui, né, grupos sociais, ele tem os seus problemas. Sim. E nós tínhamos uma esperança no socialismo, Uhum. só que ele se efetivou E não deu certo. fracassado. Né? Olha o que é isso que a gente está vivendo. Sim, Cuba, Né? Venezuela, Tudo. Coreia do Norte. Eu sou da geração da época da Revolução Estudantil de 1968, onde nós éramos, assim, até quero falar isso aqui, nós éramos uns iludidos, porque nós achávamos que o socialismo ia dar conta, mas nós não tínhamos provas, as comunicações também não eram tanto quanto são agora, só que o Stalin lá na Rússia já estava fazendo horrores. Exato. Horrores. O Stalin foi o grande divisor de águas, tá? E, aliás, o comunismo foi o que mais matou no mundo, né? No mundo. Mais de 100 milhões de pessoas. E não se Exatamente. fala disso. Sim. E aí começou a chegar para cá, e aí foi Cuba. Cuba foi fundada em 1960, quando Brasília foi fundada. Então, naquela época, nós não tínhamos provas, nós éramos sonhadores, jovens sonhadores. Hoje nós temos essas provas, e são cabais. Exato. Né? Então, assim, o que está acontecendo? Mas mesmo assim, no capitalismo nós não estamos bem, também, né? Como você diz. Sim. Nós temos que partir para uma terceira via. Tenho certeza que eu não verei isso. Não sei qual é, mas as novas Eu queria te gerações... perguntar agora, você tem uma noção? Não tem. Porque senão a gente já ia dar uma notícia boa aqui ou não, né? Opa, ia ser um furo de reportagem, mas não é o caso, né? As Claro. novas gerações vão ter que estar... Mas elas só vão dar, infelizmente, eu te digo, a partir de sofrimento. E esse sofrimento já começou. Estamos sofrendo isso hoje. Estamos já, nós. Né? Exato. E eu tenho muita apreensão com as novas gerações, com essas criancinhas que estão nascendo agora, que não se sabe que mundo elas vão encontrar, né? Mas a previsão não está nada otimista. Aí que é a nossa sociedade doente. Exato. E falando nessa previsão, que eu acho que você estudou muito isso também, é uma previsão que já se fez muito tempo atrás, realmente dessa sociedade pós-moderna, caótica, etc. E que fala também de um tal de mundo VUCA, que Sim. você também já falou isso, que é um mundo volátil, incerto, Certo. complexo e ambíguo. E ambíguo. O que você acha disso? Isso começou depois da Guerra Fria. Olha só como as coisas não são de agora, como eu tinha falado, né? Depois da Guerra Fria, isso foi cunhado pelas Forças Armadas Americanas, tá? Norte-americanas, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Temos que nos preparar, sabe como é que são os americanos, né? Temos que nos preparar para um mundo que está chegando aí, que é o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, complexo e ambíguo, né? Essa sigla, que eu gostaria até de esclarecer, é uma sigla baseada na língua inglesa, Exato. né? Por isso que não corresponde, é uma sigla, na verdade é um acróstico, né? E nós, então, começamos a constatar que é isso que está acontecendo. O mundo está assim, né?
A sociedade líquida do Bauman, que eu acabei de colocar, ela já está sendo superada por uma sociedade volátil, onde as moléculas não é mais um rio, porque um rio ainda tem uma forma, as águas ainda tomam uma forma de acordo com o sólido que está ao seu redor. O volátil não, as moléculas não. O mundo volátil é um mundo de moléculas. Já estamos falando na volatilidade do mundo, que já tem até autor, inclusive estudando isso, e que elas então se espalham e se debatem indiscriminadamente. E é isso que nós estamos vivendo. Só que nós já estamos numa situação ainda mais agravante, que é o mundo Bunny. O que seria o mundo Bunny? Que vai além do mundo VUCA, tá? E que pior ele ainda passa, sim, ele passa a ser cunhado desta forma também, né, num acróstico em língua inglesa, nos trazendo a ideia de um mundo frágil, tá? De um mundo... Deixa eu só pensar aqui, eu vou, em seguida eu já vou Não tem problema. Um mundo frágil, um mundo ansioso, tá? Um mundo não linear, olha as moléculas aí. Sim. E um mundo, isso é o que mais me impressiona, não compreensível. Nós não estamos compreendendo o que nós estamos vivendo. Então, não vê temos bem. tido nem a humildade de perguntar ou de tentar saber por que nós não estamos sabendo lidar com isso. Exatamente. Porque nós não temos, nós que eu digo, né, não quem estuda isso, como Sim. é o meu caso, enfim, muitos outros teóricos e pessoas que lidam com isso. Sociólogos, psicólogos, né, professores até, enfim, antropólogos, economistas. Mas, na verdade, nós estamos assim, nós não temos a noção de que a coisa veio num processo, como nós falamos bem no começo, e nós também não temos a noção do estágio em que a coisa está. Como é que nós vamos ter uma noção do futuro? Se nós não temos uma noção do agora? E é por isso que isso estraga, às vezes, também, muitas vezes, a carreira das pessoas, profissional? Também, porque as pessoas não estão trabalhando numa direção de construírem um mundo melhor, em conjunto, no coletivo. As pessoas estão voltadas muito para si. Eu te diria, honestamente, que enquanto isso acontecer, nós só vamos marchar para um processo mais destrutivo da sociedade. E isso tem a ver também com o excesso de pessoas no mundo hoje, porque todo mundo quer o seu lugar ao sol. Quer dizer, antes a gente não tinha esse problema porque não tinha tanta gente no mundo. Um crescente cada vez maior, né, de pessoas, essas pessoas querem se achar no lugar e querem ter também o seu lugar ao sol. E não tem, será que, lugar para todo mundo? Ou isso acaba confundindo a cabeça de todo mundo? Eu acho que lugar para todo mundo tem, Alexandre. Eu vou trazer um exemplo prosaico aqui. Quando eu viajo de avião, eu olho para baixo e digo assim, meu Deus do céu, a maior parte do mundo está desabitada. É verdade. Não é verdade? Você olha de cima, tem muito lugar ainda. Na cidade, porque enquanto está lá nas nuvens, tu não está vendo lá embaixo, está desabitado, possivelmente. Está passando num foco aqui, outro ali de uma cidade. Agora, quando tu olhas e está descendo, até tu chegar onde o avião vai aterrissar, tu não vês nada. Não é isso. Está aqui dentro. Entendeste? Está aqui dentro. Está na forma como o ser humano se coloca na sociedade, gere essa sociedade, né? No sentido de gestão mesmo da sociedade. Porque ainda não se achou uma solução humana. Eu diria, nós vivemos uma sociedade desumana. Desumana. Se nós não temos ainda, então, essa solução, a gente precisa necessariamente aprender a lidar com o mundo que nós temos hoje. Toda certeza. Que é a realidade. Se não for tarde. Não quero ser pessimista, mas... Mas a gente é otimista, a gente sempre tem uma forma de tentar lidar. Eu acho que o importante é nós sermos realistas. Realistas. Sem negar o que a gente chama de pessimista e que não é pessimismo. É realidade. Olhe, diagnostique, veja e vamos mudar. Vamos tentar melhorar. Então é isso que daqui a pouquinho a gente vai falar depois do intervalo. Pode ser? Vamos dar uma pausa aqui, você fica aí com a gente, daqui a pouquinho a psicóloga vai voltar e, claro, vamos tentar entender como é que a gente pode lidar com tudo isso e principalmente com as tecnologias. Será que tem dicas, né, para a gente tentar melhorar essa nossa loucura de estar sempre grudado no celular? Então não sai daí que a gente volta rapidinho aqui no nosso Conexão ND.
Nosso Conexão ND de hoje está fazendo aqui uma grande reflexão profunda sobre os dias atuais, porque nós vivemos, você deve ter essa impressão também, poxa, o mundo hoje está doente. A gente está vendo aí confusões diversas, principalmente agora, né? Tivemos esse triste episódio em Blumenau, também em Goiás, uma pessoa que ataca lá e tenta, né, matar as pessoas. Estamos aqui com a psicóloga Marilu Lisboa. Está falando justamente um pouco sobre isso, o que está funcionando na sociedade e o que não está funcionando, e muita coisa a gente vê que não funciona. Eu estava vendo uma crítica agora também muito interessante sobre isso que está acontecendo, essa violência em escolas, que não é de agora, né? Está vindo alguns anos atrás também, agora parece que está piorando. Sim. Mas aí eu vi uma questão muito interessante na internet dizendo assim, olha, esses loucos aí, que o pessoal diz que, né, é louco, tal, o cara que vai lá e assassina 4 crianças, enfim. Engraçado que eles nunca são loucos na hora de, por exemplo, invadir uma favela ou de ir lá num local onde tem bandidos mesmo, tal. Mas por que será que só acontece com gente inocente? Não é verdade? É uma covardia. E eu quero aqui deixar muito claro, agora falando como psicóloga clínica, quero deixar muito bom você ter trazido isso, porque é uma oportunidade que eu vou ter de colocar algo que eu coloco muito no particular, em sala de aula e essas coisas, que é o seguinte: uma coisa é ser louco, é ser psicótico, é ser esquizofrênico, é sofrer um surto, não se dar conta do que está fazendo ou fazer alguma coisa em nome de alguém que está sendo uma fantasia, tanto em termos de delírio como em termos de alucinação, e fazer mal para alguém. Isso é uma coisa, isso é doença mental, onde a pessoa tem que estar, uma vez que cometeu um crime, dentro de um manicômio judiciário, medicada, com salas de contenção para os momentos de surto e assim por diante, para poder conviver mesmo naquele ambiente. E normalmente, né, fartamente medicada. Eu trabalhei 6 anos num ambiente desses, quando mais jovem, e sei como é que funciona. Outra coisa é ser psicopata. A psicopatia, ou sociopatia, como se chama, que no fim é a mesma história, é a mesma coisa, porque é alguém que não tem empatia pelo que está fora de si mesmo, da sociedade. Então, ele promove atos, né, de doença social, que é a sociopatia, e também de doença, seria, né, de distúrbio, de uma disfunção psíquica, que seria a psicopatia. Só que tem um detalhe, já está provado que isso não é uma doença, e isso é um desvio de caráter. É muito diferente. São pessoas muito inteligentes, são pessoas que sabem articular uma situação. Sim. São pessoas que, quando provocam alguma coisa, não têm culpa. Por quê? Porque elas não têm empatia. O outro não existe para ela. É uma pessoa absolutamente egocentrada, como a gente chama, né? Que ela que importa. É primeiro ela, depois ela, depois ela e depois ela. E por que isso não acontece, por exemplo, no meio lá de traficantes? Porque o cara só vai lá, vai numa escolinha, porque tem pessoas indefesas, ninguém está armado. Lá no morro, lá com os traficantes estão armados. Quer dizer, mas isso acontece aleatoriamente em escola, nunca acontece em outro lugar. Não é interessante isso? Acontece, Alexandre, você deve ter alguns perto de você que você não sabe. Ele não Pode chega acontecer a ser... e não chega a ser divulgado, por exemplo. Não, ele não chega a ser um assassino. Mas ele é uma pessoa que prejudica tremendamente outras pessoas. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente convive no dia a dia dentro das organizações e não sabe. Né? Inclusive dentro das próprias escolas, dentro da academia. São pessoas que fazem, mas não chegam a ser assassinos. Me desculpem se eu estou sendo exagerada, mas eu não me julgo assim. É uma sociedade pautada pela psicopatia. Sabe o jeitinho brasileiro? Sim. Sabe a lei de Gerson? A malandragem e tudo mais? Sabes? Sim. Explica pra gente, só para o pessoal de casa entender. O pessoal de casa entendeu. Os mais antigos sabem o que é a lei de Gerson. Gerson era um personagem que levava vantagem em tudo. Talvez nem seja da tua geração, mas da minha é. Sim. Tu és um Gerson, quer dizer, eu faço tudo para eu levar vantagem. É um psicopata. Né? E quando a gente vê também uma classe política também querendo levar vantagem, totalmente, reforça esse, digamos, valor errado. Totalmente. Eu tenho aqui na minha boca vários nomes que eu não vou dizer aqui para não ser presa, mas também se for nessas alturas da vida. Essas alturas que está acontecendo no país. Exato. Né? E é triste isso. Olha o que estão fazendo com aquelas pessoas que estão lá, que estavam lá naquele movimento, enfim, que não depredaram os 3 poderes, né?
mas estão lá presas até hoje. Emagrecidas, adoentadas, pessoas doentes, enfim. Que dê a comprovação jurídica. É um país onde a justiça não funciona. E não querem agora, mesmo o pessoal de lá do governo, Sim. não querem que faça a tal da CPMI para investigar. Pois é. Mas por quê? O que eles têm a esconder? Agora, tu achas que essa é uma sociedade saudável? Não tem como, né? Uma sociedade que se destrói, se destrói vidas humanas. Um país sem saneamento básico ou com baixo nível do que deveria ser um saneamento básico. É um país doente. Agora sim, ó, doutora, a gente vê que a situação é essa. Nós temos esse governo que está aí, nós temos essa realidade, todos os problemas, problema de saneamento, problema de segurança pública, etc. Problema de educação. Educação, a tecnologia que vem arrebatando todo mundo. Vamos para a tecnologia. Como que a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo? Existe, assim, dentro do seu set terapêutico, como que a gente pode lidar melhor com isso? Eu diria que a forma mais saudável de lidar com isso, porque nós estamos lidando com isso por meio de, inclusive, né, dentro da clínica, não que o psicólogo receite, porque ele não tem informação para isso, mas de encaminhamento para a psiquiatria, para as pessoas poderem se medicar para poder aguentar isso, pelo menos por um tempo, ou enfim, até se equilibrarem de tão desequilibradas que estão, né? Eu diria que tem alguma coisa que a gente precisa fazer urgentemente, cada um consigo e cada um com o seu grupo também, porque a comunicação entre as pessoas é fundamental. Sim. O diálogo, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos pôr para fora as coisas que estão acontecendo, independentemente da posição que a gente tenha. Mas então vamos discutir a posição até onde, enfim, mas não, é uma polarização, as pessoas não conseguem nem se falar, não é verdade? E não exercem o que é mais importante, que eu diria que chama-se consciência. Nós precisamos ter consciência, abertura de consciência, eu gosto muito desse termo, né? Vamos abrir a nossa consciência para analisar. Aí a gente fala um senso crítico. O que é senso crítico? Quando eu falo em senso crítico, eu estou falando num senso analítico. Não é no sentido de te condenar se tu pensas diferentemente de mim, mas no sentido de exercitarmos uma crítica com base em conhecimento, com base em observação, com base na empatia com o outro, de saber a dor do outro, não é? Nós podemos, então, fazer uma análises corretas, o mais corretas possíveis, de como que isso está batendo nessa sociedade e podermos, então, em coletivo, passarmos a corrigir. Uma certa tolerância, uma dose de tolerância também. Tolerância, não sei. Eu até acho que a tolerância no sentido de lidar com o outro, na conversa com o outro, de saber ouvir. Exato. Ah, sim, com certeza. Mas eu diria assim, tolerância com a barbárie? Ah, não. Não, jamais. Não. De que lado ela venha? Se ela vier da direita, a direita está errada. Se ela vier da esquerda, a esquerda está errada. Sim. Não é a questão de quem está certo ou errado simplesmente para defender alguma coisa. Não. É uma análise, realmente, uma análise crítica, uma leitura de contexto, né? Que a gente faz, uma análise de E eu tenho percebido, eu deixei até o celular em outro lugar aqui, mas o celular, ele traz muito isso, ele provoca muito. Ele traz ali as histórias, não só políticas, mas de tudo, a gente começa a ver a vida dos outros, começa a analisar tudo e tal, e a gente é bombardeado por tanta coisa que a gente não sabe filtrar mais isso. Justamente porque a gente não tem mais, perdeu sua noção de valores, etc. Como lidar com isso também se agora a gente está refém de uma tecnologia que nos ajuda muitas vezes no trabalho, aqui na pauta, a gente se comunicou muito pelo WhatsApp e tudo mais. Quer dizer, mas como é que a gente pode lidar com essa tecnologia? E ela não vai embora, ela só vai evoluir cada vez mais. Sim, ela vai evoluir. Nós estamos já na 4ª revolução industrial, que é a da inteligência artificial. Ela está tomando conta. Já ouviu falar do ChatGPT? Sim, o Não se fala de outra coisa nos últimos dias, né? É isso. É alguém, tecnologicamente falando, né? Que vai te dar soluções, que vai te trazer profundidade, inclusive, naquilo que tu deseja saber, ou enfim. Sim, você bota um tema lá e vem tudo, vem uma redação completa. Vem um artigo. Um artigo. Né? Um artigo feito ali na hora, em poucos segundos, por uma mente eletrônica, né? Enfim. Eu diria o seguinte, tem uma diferença muito grande, você como comunicador deve saber isso, deve já ter se preocupado com isso, entre a informação e o conhecimento. Sim, são duas coisas completamente diferentes. Nós estamos, assim, abarrotados de informação. E cada vez mais pobres de conhecimento. Exato.
não é? E o pior é que as pessoas acham que a informação é conhecimento. E estão totalmente enganadas. Por favor, Exato. não vamos confundir as coisas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exato. Né? Então, eu poder lidar, por exemplo, lido com o meu celular ali, Google para mim é o máximo, assim. Tem o Google acadêmico também. Sim. Você vai lá, você quer saber alguma coisa, nossa, eu não sabia disso, né? Na hora, você está numa mesa de jantar, você dá uma solução ali. Uhum. Isso é ótimo, porque isso aí vai alimentar uma discussão, vai alimentar um conhecimento, enfim, esclarecimento para as pessoas. Mas qual é a melhor maneira de lidar com isso, hein? De lidar com tudo isso? Aí que está, a questão é nossa. Não é isso existir, eu diria. Sim. Isso desde o PC, desde o personal computer, né? Claro. Lá nos anos 90 que chegou para nós, que a gente pensava, bom, vamos ver, ele vai me absorver? Não, eu vou dirigi-lo, eu vou lhe controlar. Claro. Só que está cada vez mais difícil. Né? E as pessoas passaram a não ler mais, né? As pessoas passaram... Isso é um resgate necessário? Ler mais? Absolutamente necessário. Pode melhorar um pouco a nossa Mas vida, com né? certeza, com certeza. E ler coisas boas, né? Ler coisas boas, Saber né? filtrar. E outra coisa, né? Uma sociedade do consumo, você está lendo alguma coisa boa no próprio celular, que é ilustrativa para você, vem uma propaganda em cima de alguma Exato. coisa. Essa é a tal da inteligência artificial, né? Que já sabe aquilo que você está precisando, porque você já mostrou ali, você já está registrado ali, já vem para ti, já te dispersa. E a gente tem que controlar um pouco o tempo de exposição a essas redes sociais. E Quanto para as tempo crianças, seria bom, hein? então, olha, eu diria assim, dependendo da finalidade, Sim. né? Quando você senta para rodar ali e ver qualquer coisa que vai aparecer, que é uma distração, Sim. isso eu diria que teria que ser o mínimo tempo possível. É um relax que você está fazendo. Sim, uma meia horinha. Uma meia horinha, tá bom. Tá bom, né? Agora, para trabalhar, para se comunicar, para resolver problemas, para conhecimento, eu diria que é um instrumento, né? De pesquisa mesmo, né? De pesquisa. Claro, em vez de ir num orelhão, você vai aqui, está tudo aqui, né? Sem dúvida. Agora, a questão é que isso aí está extrapolando, porque, por exemplo, o chat GPT, ele quebra com a questão da ética do plágio. Exato. Porque daqui a pouco você vai poder dizer que aquilo ali é teu e aquilo não é teu. E você, isso que mais me deixa impressionada nessa nova forma, né? Você passa a demonstrar um conhecimento sem ter passado pelo processo dele, você não conhece. Isso é totalmente perigoso. Isso é louco, né? Isso é doente, é louco. Ética, cadê a ética? Exato. Cadê os princípios éticos? Né? Aí que nós temos que saber lidar com isso e assim, opa, pera lá, esse chat de GPT aí, ele pode me dar algumas fontes de pesquisa. De pesquisa. Agora, não é meu material. Não é meu, a autoria não é minha. Sim. Então, eu não posso entregar isso para alguém, eu vou ter que... Como se eu fosse ler um livro, como se eu fosse, né? E tirar suas próprias E conclusões. no Google, enfim. Então, assim, a administração deste aparelhinho e tudo que ele representa, né? É absolutamente importante, consciente, de novo vem a consciência para você poder, então, viver numa sociedade um pouco mais saudável. A gente está terminando aqui, temos só 1 minuto. E eu gostaria que nesse 1 minuto a senhora realmente fizesse uma reflexão do nosso comportamento mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, de polarização, de muita tecnologia, de a gente estar perdido. E muitas vezes a gente não sabe nem como sair até de uma carreira e ir para outra, porque a gente está perdido nisso tudo. Qual é o grande sentimento? O que a gente precisa fazer, nós, né? Na hora de a gente, antes de deitar no travesseiro, começar a refletir sobre o dia seguinte que a gente quer para a nossa vida. Como é que a gente pode fazer isso, em linhas gerais? Eu diria que 2 coisas são fundamentais. Uma é o autoconhecimento. Nós nos voltarmos para nós e sabermos, né, e buscarmos quem nós somos realmente, o que nós desejamos, quais são nossos propósitos, quais são nossas expectativas, como nós podemos colaborar com um mundo melhor, enfim, e ir para a vida mesmo do nosso cotidiano ali, da nossa família, a própria vida mais saudável, tá? E a segunda, que está junto com essa, é a consciência da realidade. Certo. Então, é uma autoconsciência e a consciência da realidade. Eu gostaria de deixar uma frase aqui, eu vou sintetizar numa frase que eu queria muito falar desse assunto, quem sabe em um outro momento. Sim. Quando uma sociedade começa a ter um contágio, que é isso que está acontecendo agora nas escolas, de que pessoas matem inocentes e crianças, né? Essa sociedade nem mereceria existir. Essa é a minha mensagem. Pensem nisso. Sem Ela é dúvida, mais que doente. Ela é perversa. É verdade.
Marilu Lisboa, psicóloga, muito obrigado. Você que é diretora também, fundadora do Instituto do Ser. Sim. Né? Aliás, a gente tem que um dia só falar do Instituto do Ser, que é muito falar. interessante. Tem muitos cursos, muitas... Tem cursos, tem essa questão da carreira e dessas Carreira análises, também. carreira, orientação de primeira escolha para o jovem que vai começar a trabalhar um dia ou vai passar por uma universidade. Tem um Instagram, algum endereço? Temos um Instagram e temos Qual é o Instagram? É arroba... O Instagram... Vamos ver se ela sabe. Arroba Instituto do Ser. Underline. Underline, Instituto do Ser? Não, arroba... Instituto do Ser, underline. Underline. Arroba Instituto do Ser, underline. Esse é o Instagram. Maravilha. Tá bom? Marilu, muito obrigado mais uma vez. Imagina, Obrigado eu que pela reflexão. agradeço. Acho que o pessoal de casa vai dormir agora tentando refletir sobre a nossa vida, né? Desejo que sim e Maravilha. Estamos ao dispor para o que necessitarem. Obrigado mais nesse uma tipo vez. de discussão e análise. Uma boa noite para você. Muito obrigada. Ótima noite para Alexandre. você de casa também. Semana que vem está de volta aqui com o nosso Conexão ND. Até lá.